trabalhado aqui hoje os direitos, são os direitos individuais e coletivos. Ou seja, vamos trabalhar aqui alguns pontos lá do nosso artigo 5º, artigo grande, o nosso artigo 5º, mas tem alguns pontos que merecem destaque. E eu já ressalto aqui para vocês que os pontos que eu vou trazer aqui hoje, eles são cobrados não só nas questões, mas também, algumas vezes, na própria fundamentação jurídica da peça. A banca adora cobrar os fundamentos jurídicos em cima aqui do artigo 5º, também olhando lá para a parte de ordem social na Constituição, né? Então, fiquem atentos a esses dispositivos aqui especialmente, porque podem aparecer na sua prova. E o primeiro dispositivo que a gente vai trabalhar aqui é o princípio da isonomia, tá? Artigo 5º, inciso 1 da nossa Constituição, que traz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E para trazer mais clareza para esse tema, galera, eu trouxe essa imagem que vocês podem ver aqui ao lado, né? Percebam aqui nessa imagem que nós temos duas acepções sobre a igualdade de direitos. Aqui na primeira, percebam que eu tenho aqui, 3 caixotes, né? Dei um caixote para cada pessoa. Tá? Trouxe aqui a igualdade, né? Entreguei um caixote para cada pessoa. Mas vocês concordam comigo que, olhando para essa imagem aqui, não há uma igualdade real, né? Aqui há uma maquiagem de igualdade, né? Eu vou dar um caixote para todo mundo, cada um vai ficar feliz, tá tudo certo, é justo, né? Mas eu não tenho aqui a igualdade material, que é justamente a aplicação do princípio da isonomia, que é tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais, na medida de suas desigualdades. Então, para que eu tenha essa igualdade real, para que eu tenha aplicação do princípio da isonomia, eu preciso olhar para cada um de forma individual e entender o que é que a pessoa precisa. Tá? E aí percebam que na imagem, nessa segunda imagem aqui, eu tenho a aplicação da isonomia. Tá? Nessa segunda imagem aqui, sim. Porque, veja, essa primeira pessoa aqui, esse primeiro indivíduo, não precisa de caixote para enxergar o jogo que está rolando, né? Já esse segundo indivíduo aqui, vou colocar aqui, indivíduo 1, indivíduo 2. O indivíduo 2, ele precisa de um caixote. Um caixote resolve o problema dele. Com um caixote, ele consegue enxergar tão bem quanto a pessoa que está aqui ao lado, quanto o número 1. Já a terceira pessoa precisa de 2 caixotes para estar em condições de igualdade com relação ao 1 e ao 2. Então, isso aqui, essa segunda imagem, retrata a nossa igualdade material, o nosso princípio da isonomia, porque trata com desigualdade os desiguais. Se você não precisa, você não tem caixote. Você precisa de um caixote, toma aqui um. Você precisa de 2, toma aqui 2. E aí, nós temos, né, essa igualdade material, ou seja, é uma igualdade real, que busca amparar a minoria, que busca amparar aqueles que de fato precisam, tá? Camila, como é que o princípio da isonomia pode cair na minha prova? Digo para vocês, já caiu muitas vezes o princípio da isonomia, tanto em questões como em peça, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que por meio ali de uma emenda constitucional, né, nosso poder constituinte derivado reformador, por meio dessa emenda constitucional, foi implementado, por exemplo, um novo direito social. Tá? Então, nós temos um direito social lá agora na nossa Constituição, porém, esse direito social precisa de uma regulamentação. Ele não está 100% pronto para surtir efeitos. A gente precisa de uma regulamentação desse direito social. E essa regulamentação não veio, né? Tá lá o direito social, nossa Constituição garantindo, temos o comando constitucional, mas está pendente de uma regulamentação.
E as minorias que precisam desse direito social só vão conseguir exercer, né, usufruir desse direito quando nós tivermos essa regulamentação. Aqui, diante dessa falta de regulamentação, né, de um direito social que está lá no comando da nossa Constituição, poderia ser aqui o caso da gente olhar para alguns instrumentos, né? Poderia usar o mandado de injunção diante da falta de norma regulamentadora ou, a depender do caso, a ADO, né? Se tiver caso concreto, mandado de injunção. Se não tiver um caso concreto, não tiver interesse subjetivo das partes, ADO. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Numa situação como essa, onde nós temos um direito social pendente de regulamentação, né? Esse direito social busca amparar uma minoria e eu não tenho essa regulamentação, caberia aqui citar o princípio da isonomia para garantia desse direito social que vai amparar essas minorias e precisa ali de uma regulamentação. Então, eu poderia citar o princípio da isonomia, né, em um mandado de junção, em um ADO, por exemplo, bem como em todas as situações que vocês visualizem que existe uma minoria, né, uma minoria desamparada. Em uma situação onde esse princípio aqui da igualdade real, da igualdade material, não está, né, sendo ali aplicado, ok? Camila, mas como é que eu vou saber ao certo? Desconfiou ali, viu? Tem algo no enunciado que te direciona para essa violação do direito de minorias? Cita o princípio da isonomia por segurança. Você não vai perder ponto por citar a mais, né? Por citar ali, citou o princípio da isonomia. Não apareceu no padrão de resposta? Tudo certo, não vai perder ponto. Apareceu, você pontua, tá? Então fique bem tranquilo com relação a essa apresentação aí dos fundamentos jurídicos. Bom, avançando aqui um pouco, né? Tratando aqui sobre o princípio da isonomia ainda. E aí eu já destaco para vocês que sempre que essa corujinha aqui, ó, galera, sempre que essa corujinha aparecer, é porque é hora de aprofundar a temática, tá? Aprofundar um pouquinho aqui nos conhecimentos, né, a partir de alguns questionamentos. Vamos lá. Vamos ao questionamento 1. É constitucional a reserva de vagas em universidades públicas para negros e índios? De acordo com o STF, aqui a resposta é sim. Tá? É constitucional sim, né? São constitucionais essas ações afirmativas. Um exemplo delas é justamente essa reserva de vagas em universidades públicas para negros, para índios, tá? Isso busca aqui exatamente garantir essa igualdade material. Outro ponto. Pergunta 2. Eu quero que vocês participem por aí, tá? Digam o que é que vocês acham aqui quando eu apresentar esses questionamentos pra gente discutir aqui. Segundo ponto, né? São constitucionais os programas de bolsa de estudos em universidades privadas para alunos de renda familiar de pequena monta? Aqui, galera, de acordo com o STF, a resposta também é sim, tá? São constitucionais esses programas de bolsa de estudos em universidades privadas para alunos de renda familiar de pequena monta, inclusive com cotas para negros, pardos, indígenas, portadores de necessidades especiais, né? Justamente aqui essa aplicação do princípio da isonomia. Temos outros exemplos também que a gente poderia aprofundar um pouquinho mais. Um exemplo, né? O TAF em concursos públicos. Sempre que tem o TAF, né, que é aquele teste de aptidão física em concursos públicos, nós temos medidas diferentes para homens e para mulheres, né? A corrida, o homem vai correr um percurso maior em determinado tempo, já a mulher vai correr um pouco menos no mesmo tempo, né? Vai fazer ali menos flexões, menos abdominais, por exemplo, né? Ah, Camila, mas será que não é injusto? Ah, será que não é injusto porque homens e mulheres devem ser
tratados aqui da mesma maneira, né, com igualdade de direitos, igualdade de obrigações, mas lembrem, tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais. Tem uma série de critérios até biológicos mesmo, né? Que o homem ele consegue ter uma força física, a gente fala da questão biológica mesmo, e em regra, né, uma força física maior do que a da mulher. Ah, Camila, mas tem umas lutadoras aí, né? Tem, mas é exceção, tá, galera? Vamos falar aqui da regra, né? A regra é que o homem tem uma força física maior. Por isso que é plenamente constitucional que o TAF para o homem seja mais pesado do que para a mulher. Ok? Bom, e assim a gente fecha aqui essa questão do princípio da isonomia, muita atenção, mencione na questão, né, mencione na peça o princípio da isonomia, artigo 5º, inciso 1 da Constituição, se você quiser direcionar o seu argumento jurídico ali para esse princípio, ok? Vamos avançar agora? Vamos falar um pouquinho sobre a liberdade de pensamento. Olha só, liberdade de pensamento, direito aqui previsto no artigo 5º, inciso 4 da nossa Constituição. E esse dispositivo traz a seguinte redação: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aqui, esse dispositivo traz, né, essa liberdade para você se manifestar. Fique livre para se manifestar. Seja aqui, ó, falando, seja por escrito, né? Você é livre para manifestar o seu pensamento. Às vezes é melhor guardar para você, né? Às vezes a gente pensa umas coisas, é melhor guardar pra gente. Mas você é livre para se manifestar, tá? A nossa Constituição traz essa liberdade de pensamento, né? Então você pode se manifestar ali com a sua fala ou escrito, mas cuidado, porque é vedado o anonimato. Então, se manifeste, mas dê a sua cara a tapa, né? Dê a sua cara a tapa. Diga ali que foi você, tá? Então, há essa liberdade de manifestação do pensamento assegurada na nossa Constituição, mas é vedado o anonimato. Então, pode se manifestar, mas dê a sua cara a tapa. Coloque ali o seu nome, assuma, né? Assuma os seus BOs. E aí, vamos avançar aqui, né? A Marilza tá aí elogiando minhas corujinhas. Que bom, Marilza, eu fico feliz. Foram criadas aqui, né, com a ajuda da inteligência artificial, as corujinhas. Ficaram bonitas, né? Bacana. Ó, e essa corujinha aqui, né, falando em corujinha aqui, ó, questionadora, cheia de interrogações, né? Quer dizer que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui na nossa temática. Falando sobre liberdade de pensamento, será que é possível se manifestar a favor da legalização das drogas? E do aborto? Será que seria possível essa manifestação? Aqui, galera, o STF entende que sim, tá? Que você pode se manifestar pela legalização das drogas, pela legalização do aborto, né? É justamente expressão do direito constitucional garantido na nossa Constituição. Manifestação dessa liberdade de pensamento, de você poder manifestar ali o que você pensa. A favor, né, ou contra a legalização das drogas, a favor ou contra a legalização do aborto, né? Então é possível que você se manifeste, que você manifeste ali a sua opinião, tá? Claro que é diferente, né? Você não vai estar ali na manifestação usando drogas ou traficando drogas, não. O STF diz que é possível você estar ali para manifestar a sua opinião, o seu pensamento, tá bom? Avançando. É necessário o diploma. Deixa eu só colocar aqui a resposta, ó, aqui na resposta de cima, né? Se é possível se manifestar? Sim, é possível se manifestar. O segundo questionamento, né? É necessário o diploma de jornalismo para o exercício da profissão? Aqui a resposta é não, tá, pessoal? De acordo com o STF,
justamente com fundamento na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão. Não há a exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão de jornalista, ok? Guardem essa informação. O fundamento está exatamente aqui no dispositivo que a gente acabou de estudar. Artigo 5º, inciso 4. Né? Essa liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de expressão também. Vamos avançar, galera. Puxando aqui a liberdade de pensamento, eu vou caminhar agora para o direito de resposta. Tá? Olha o que traz o artigo 5º, inciso 5 da nossa Constituição. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, olha só, tá tudo bem você se manifestar, fique à vontade, se manifeste ali o seu pensamento, a sua opinião, mas se essa sua manifestação terminar violando o direito de alguém, né, terminar atingindo ali alguém, será assegurado a esse alguém, a esse indivíduo, o direito de resposta. A pessoa pode ali se defender, tá? E esse direito de resposta é proporcional ao agravo. Digamos que aconteceu, né, essa violação ali a esse alguém, ao direito desse alguém, né, a integridade ali desse alguém, em um horário nobre, né, na televisão, em horário nobre, 20 horas. O direito de resposta precisa se dar nas mesmas condições, tá? Nas mesmas condições, para que fique justo, beleza? E esse direito de resposta, né, além desse direito de resposta, a pessoa pode também ser indenizada. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Paulo, a gente vai chegar lá, tá? Vamos estudar sigilo da fonte. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é diferente ali. Vamos lá. Primeiro questionamento aqui sobre o direito de resposta. As indenizações são cumuláveis? Sim. Aqui a resposta é sim. De acordo com esse dispositivo aqui, ó, percebam que ele fala em indenização por dano material, ou seja, né, a pessoa terminou perdendo alguma coisa, né, diante daquela manifestação, a outra se manifestou e aí, digamos, né, que houve ali uma manifestação e a pessoa acabou perdendo o emprego, acabou perdendo contratos, teve um dano ali material. É possível a pessoa reivindicar esse dano material. Ah, mas além do dano material também manchou a reputação dela. É possível pedir dano moral? Também. E dano à imagem? Também. É possível pedir todos esses danos aqui, ó, cumulados, tá? Tudo junto. Então, é possível essa cumulação de indenizações. Avançando. Próxima pergunta. As pessoas jurídicas possuem direito à indenização? E aí, será, galera, pessoa jurídica? Será que não é só pessoa física que tem direito à indenização? Não, tá? A pessoa jurídica também tem direito à indenização, beleza? Até porque, né, se mancha a reputação dessa pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica que é ali consolidada no mercado, por exemplo, e aí determinada pessoa emitiu o seu pensamento, né? Manifestou a sua opinião e terminou atingindo a pessoa jurídica. É justo, né, que essa pessoa jurídica possua esse direito à indenização, beleza? Próxima pergunta. O dano precisa caracterizar uma infração penal? Será, galera? Olha só, o dano, né, que atingiu ali o direito do indivíduo, precisa caracterizar uma infração penal? Aqui a resposta é não, tá?
para ter esse direito, né? Para ter esse direito de resposta, para ter as indenizações, esse dano não precisa configurar uma infração penal. Pode ser que configure, mas não necessariamente precise configurar para que a pessoa tenha o direito à indenização. Ah, Camille, como é que vai se dar essa indenização? Uma coisa é o processo penal, uma outra coisa é o processo civil, né? Então a pessoa vai ali pleitear essa indenização no âmbito do processo civil, beleza? Avançando, ó, próximo questionamento. Para ter a indenização, o direito de resposta precisa ser exercido? Não necessariamente. Deixa eu colocar aqui o não aqui, né? E o não aqui embaixo. Não necessariamente. Para você ter a indenização, você não precisa necessariamente fazer o pedido, né, do direito ali de resposta. São coisas diferentes, beleza? Galera, fechamos aqui então com relação a essa parte de liberdade de manifestação do pensamento, direito de resposta, né? O seu direito termina quando começa o do outro, né? E isso fica bem claro aqui nessa questão da manifestação do pensamento versus o direito de resposta. Você pode se manifestar, mas se o seu manifesto ali terminar violando o direito do outro, terminar atingindo o outro, você pode aqui, né, ter que indenizar o outro. O indivíduo também que foi violado pode ter o direito de resposta, né? Então, aquela velha frase, o seu direito termina quando começa o direito do outro. Guarde isso. Vamos avançar, galera, para falar um pouquinho agora sobre a liberdade de crença e de consciência. Ó, tá disposto aqui no artigo 5º, incisos 6, 7 e 8, ok? Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Liberdade de crença e consciência. Olha a redação aqui do nosso artigo 5º, inciso 6. Ele traz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Esse inciso 6 traz justamente essa liberdade para você crer, tá? Você crê em algo? Fique à vontade para crer, bem como fique à vontade para frequentar ali os seus cultos religiosos ou para ter mesmo um local de culto, né? Então, a Constituição assegura essa liberdade de consciência, de crença, bem como essa proteção aos locais de culto, ou seja, os locais onde as pessoas exercem esse direito, né, de crença, beleza? Então, isso está claro aqui no nosso artigo 5º, inciso 6 da Constituição. Isso aqui já caiu, inclusive, em peça, tá? Em fundamento jurídico para peça. Então, se a banca traz ali uma questão ou uma peça, né, falando que foi proibido o exercício de determinada religião, que foi fechado determinado templo religioso, você pode e deve usar aqui o inciso 6 do artigo 5º, ok? Já o inciso 7 traz o seguinte: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, aqui, o inciso 7 traz esse direito, né, de prestação de assistência religiosa. E aqui acontece tanto nas entidades civis como nas militares, tá? Então, digamos, né, que tem ali um local de internação coletiva militar e determinada pessoa pediu ali, solicitou que o representante da sua religião, né, pastor, padre, por exemplo, ou outros representantes, tá, se dirigisse ali até o local. E aí recebeu uma negativa. Opa, como é que você fundamentaria? Qual é o direito que está sendo violado?
direito aqui, né, de prestação de assistência religiosa, necessário fundamentar com base no artigo 5º, inciso 7 da nossa Constituição. Atendidos os requisitos, poderia, por exemplo, ser o caso de um mandado de segurança, né, para proteger esse direito líquido e certo, ok? Mas precisaria ter aqui alguns elementos evidentes, a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente, tá? Falaremos sobre os remédios constitucionais ainda hoje. Vamos avançar agora para aprofundar um pouquinho mais, né? Apareceu aqui a corujinha questionadora. Então, vamos lá. Ó, questionamento 1. É constitucional norma que obrigue a manutenção de exemplar de livro de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas estaduais? Será que isso é constitucional? Você obrigar que tenha ali um exemplar de determinado livro de cunho religioso em cada unidade escolar, né, pública, em cada biblioteca pública. Será que isso seria possível? O STF aqui entendeu que não, tá? Que isso não é constitucional. Deixa eu só melhorar aqui a letrinha, né? Aqui, ó, não, tá? Então, não é constitucional, justamente por ofender a liberdade de crença e de consciência, por ofender também o princípio da isonomia, tá? Por mais o Brasil, né, ele é um estado laico, mas ele tem a obrigação de proteger o direito das pessoas de crença. Quando o Brasil diz que ele é um estado laico, ele diz o seguinte, olha, eu não adoto uma religião oficial, mas a nossa Constituição, nesse conjunto aqui de dispositivos, garante, né? Garante que essa liberdade de consciência e crença seja aqui assegurada aos indivíduos. Então, tudo bem, Brasil, você é laico, mas você precisa garantir que as pessoas exerçam o seu direito aqui, né? A sua liberdade religiosa. Então, quando a gente estabelece uma obrigação de determinado livro estar presente nas unidades escolares, nas bibliotecas públicas, a gente está aqui, né, privilegiando uma determinada religião em detrimento de outras. Porque tem a obrigação desse livro estar presente. E o livro das outras religiões, né? Então seria aqui injusto, então ofende essa liberdade religiosa, ofende o princípio da isonomia. Por isso, o STF entendeu que é inconstitucional obrigar ali que determinado livro, né, esteja presente em unidades escolares, em bibliotecas públicas, por exemplo. Questionamento 2. É constitucional o sacrifício de animais em ritos religiosos? Aqui, o STF entende que sim, tá? Que é constitucional. E um dos argumentos, inclusive, usados nessa decisão aqui foi o seguinte. As pessoas matam ali animais para comer todos os dias, né? Por exemplo. Então, é possível também esse sacrifício de animais em ritos religiosos para garantia dessa liberdade religiosa, tá? Foi o entendimento do STF. Beleza, galera? Então, quero que vocês guardem essa informação. Avançando, né, vamos falar um pouquinho agora sobre a escusa de consciência. Dispositivo aqui super importante que a banca adora cobrar. Está lá no inciso 8 do nosso artigo 5º e traz o seguinte. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica. Essa aqui é a regra, tá? Regra. Ninguém vai ser privado. Mas nós temos exceções, né? Então, ó, salvo, ou seja, exceto, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. E, ó, requisito aqui cumulativo e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Ok? Então, olha só.
O dispositivo aqui traz o seguinte: em regra, ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Nós temos o alistamento militar, né? Temos o alistamento militar. E aí, digamos que determinada pessoa não pode ficar ali, não pode ficar cumprindo o serviço mesmo militar, porque a religião ou a convicção filosófica ou política o impede, né? Temos várias coisas ali durante o serviço militar, né? O manuseio de armas, por exemplo. E aí, digamos que a religião dessa pessoa não permite, né? Aqui, né? Perceba que a pessoa está dizendo, olha, eu não posso porque a minha religião não permite. Então, a pessoa está justamente aqui na exceção, ó. Está invocando a religião para se eximir de uma obrigação legal imposta a todos, que é o alistamento militar, né? Então, ele disse, olha, não posso, minha religião não permite, não posso aqui exercer o serviço militar, tá? Então, ele está se eximindo de cumprir a obrigação legal a todos imposta, tá? Nesse caso, será que de cara ele já poderia ser privado de direitos? Calma, porque para verificar se a pessoa poderia ser privada de direitos, nós precisamos analisar um outro ponto. Qual é o outro ponto? Esse aqui, ó. A prestação alternativa fixada em lei, tá? Esse indivíduo que se negou a cumprir esse serviço militar obrigatório pode ser, diante, né, da sua religião que não permite, vai poder ser privado de direitos se ele se recusar a cumprir a prestação alternativa, tá? Então, aqui, ó, pergunta aqui, né? A primeira pergunta é: o requisito ele é cumulativo? Sim, o requisito ele é cumulativo. Para ser privado de direitos, ele precisa se recusar a cumprir a obrigação legal a todos imposta e se recusar a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Inclusive, com relação ao serviço militar obrigatório, temos uma lei fixando prestação alternativa, tá? Mas eu pergunto para vocês, né? E se surgir uma situação onde a pessoa se negue a cumprir uma obrigação legal a todos imposta, né, com base na sua crença ou na sua religião, na sua filosofia de vida, né, e não tiver, ó, o questionamento 2 aqui, ó, não tiver lei estabelecendo a prestação alternativa. Gente, se não tiver lei estabelecendo a prestação alternativa, a pessoa não pode ser privada de direitos. Beleza? Não pode. Só vai poder ser privada de direitos se recusou a cumprir a obrigação legal e se recusou a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Não tem lei? Não pode ser privado de direitos, tá? Aqui a gente diz que a norma é de eficácia contida, porque pode trazer essa restrição, mas tem que ter a lei para isso, tá? Tem que ter a lei trazendo essa restrição. Então, se não tem lei estabelecendo prestação alternativa, a pessoa não pode ser privado de direitos. Camila, essa hipótese aqui, né? Essa hipótese aqui do inciso 7 do artigo 5º, seria uma hipótese, né? No caso aqui, se a pessoa se recusa a cumprir a prestação alternativa, é o caso de suspensão ou perda dos direitos políticos? Aqui, galera, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, né? Mas é um exemplo de perda. Beleza? Ok. Rosana, a gente poderia citar o princípio da legalidade, tá? Poderia também a título de complemento. Bom, fechamos aqui, né, a escusa de consciência e agora a gente vai avançar para falar um pouquinho sobre o sigilo da fonte, né? Foi até perguntado aí pelo Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, ó. Inciso 14 do artigo 5º da nossa Constituição traz que é assegurado a todos o acesso à informação
e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O objetivo aqui é assegurar o acesso à informação, a proteger a fonte jornalística, tá? Permitindo que a imprensa atue aqui buscando a verdade dos fatos, né? Sem estar ali sendo constrangida, né? Então, é possível, né, assegurado esse acesso à informação e resguardado esse sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, tá ali o jornalista exercendo sua profissão, né? Ele pode sim resguardar essa fonte, né? Não mencionar de onde que ele retirou ali essa informação, beleza? Então, isso é assegurado aqui ao jornalista ou a quem está ali exercendo, né, no exercício profissional e precisa resguardar essa fonte, tá? Então, o principal objetivo aqui é proteger a fonte jornalística. Então, o Paulo perguntou, né, aqui, Paulo, é possível, né, é possível que o jornalista ele não revele a sua fonte, beleza? Mas tem um detalhe, né? E se houver abuso por parte desse jornalista, nesse caso, é possível a responsabilização pelos conteúdos que foram publicados, né? E esse jornalista, ele vai poder responder por dano, tá? Então, aqui, ó, esse jornalista, ele vai responder. Vai responder por dano. E aí pode ser o dano material, moral e a imagem, inclusive, cumulados, ok? Bom, vamos avançar, falar um pouquinho agora sobre o direito à informação. Dispositivo também super bem cobrado, tá lá no inciso 33 do artigo 5º, que traz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Então, a regra é que todos podem receber aqui devem, né, na verdade, receber essas informações. Mas tem exceção, tá, galera? Ó, ressalvadas, ó, exceto aquelas cujo sigilo seja indispensável à segurança da sociedade e do Estado. Digamos, né, que o poder público recebeu uma informação que ia ter um atentado terrorista. Imaginem, nossa, vai ter um atentado terrorista, né? Um ataque terrorista ali. E eles precisam tomar medidas para impedir aquele ataque. Então, é uma informação que é essencial para garantir a segurança da sociedade, para garantir a segurança do Estado, né? Imaginem, se chega ali na imprensa e eles fazem essa divulgação, olha, gente, a gente ficou sabendo que vai ocorrer um ataque em X lugar. Possivelmente, os terroristas ali, espertos, o que é que eles vão fazer? Mudar o local do ataque, né? Então, é razoável que o Estado ele guarde essa informação, resolva o problema, né? Para garantir a segurança da sociedade e do Estado, ok? Aqui, vocês podem estar se perguntando, né? Diante aqui do direito à informação, cabe habeas data ou mandado de segurança? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Inclusive o nosso próximo tema, os remédios constitucionais. E aqui eu já adianto para vocês que depende, né? Depende. Como muitas respostas no nosso direito, né? No nosso universo jurídico, aqui a resposta é depende. Se for uma informação pessoal própria do impetrante, a gente vai caminhar para o habeas data. Se é uma informação ali que não é pessoal, né, não é própria do impetrante, é de interesse particular, coletivo, geral, a gente vai caminhar para o mandado de segurança, ok? E assim a gente encerra nosso tema 1, direitos individuais e coletivos.